Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu quero contar uma outra história para vocês. E essa história tem por nome Vasos Quebrados. Então, ela conta o seguinte, que era uma vez em um depósito de vasos quebrados, onde tinha vasos quebrados de diversos tipos. Vasos quebrados na base, na boca, na barriga e em qualquer lugar que tinha quebrado. E eles não se importavam com a triste situação deles. E ninguém se importava também, pelo contrário. Quanto mais quebrados eles tivessem, mais valor eles tinham lá no Clube dos Vasos Quebrados. E certa vez, acidentalmente, um vaso bom, sem nenhum defeito, acabou caindo no depósito de vasos quebrados. E logo ele, que tinha um problema incrível de não ser aceito, ele morria de medo de não ser aceito em tal lugar. E quando ele chegou lá, ocorreu justamente o que ele tinha medo. Ele não foi aceito no Clube dos Vasos Quebrados porque ele era são inteiro e não tinha nenhum quebrado. Então ele ficou todo triste. Ele tentou se aproximar dos que tinham somente um quebrado na base, mas não conseguiu. Ele tentou se aproximar uma segunda vez dos que tinham um rachado no fundo, só que também não conseguiu. E depois ele pensou, para mim ser aceito no Clube dos Vasos Quebrados, eu vou ter que arranjar um quebrado. E foi ele tentar arranjar briga com os outros vasos para ver se ele conseguia esse quebrado dele, né? Só que uma coisa incrível acontecia lá no depósito. Eles não conseguiam se quebrar brigando uns com os outros. Se alguém quisesse arranjar um quebrado, ele tinha que se quebrar por ele mesmo. Então ele começou a fazer umas loucuras lá, umas estripulias, que até que enfim ele conseguiu esse quebrado. E ele ficou feliz da vida porque finalmente conseguiu entrar pro Clube dos Vasos Quebrados. Só que quando ele entrou, a felicidade dele durou pouco, porque ele viu que no Clube dos Vasos Quebrados tinha o chefe, com o qual ele era obedecido e respeitado por todos. Então ele começou a querer ser o líder dos vasos quebrados. Ele não se contentava mais com a situação de ser simplesmente um vaso quebrado. E para se tornar o líder, ele tinha que ter mais quebrados ainda. Então ele foi se quebrando mais e mais e acabou se quebrando em tantos pedaços que ele voltou a ser pó. Então, essa é a historinha de hoje. E o verso para a nossa reflexão é o que se encontra em 1 Coríntios 15 e 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E na história dos vasos quebrados, podemos ver realmente que as más companhias corrompem os bons costumes. Aquele vaso, ele era um vaso bom, sem problema nenhum, mas quando ele chegou no local em que só tinha vasos quebrados, a companhia dele mudou completamente, já não eram vasos bons com os quais ele estava. Ele teve que se moldar conforme as amizades dele, que eram todos vasos quebrados. Ele tinha medo de não ser aceito e por isso as companhias daquele dia em diante dele corromperam ele. E como nós hoje, as más companhias estão deteriorando o caráter e os princípios bons estão sendo minados. A própria Bíblia diz em Provérbios 13 e 20, quem anda com os sábios, sábio será, mas quem anda com os loucos, achar-se-á mal. E nossas amizades, elas devem ser vigiadas, pois o que aprendemos com os nossos companheiros e os hábitos que aprendemos sempre que estamos com eles, nos levarão para a vida posterior. Então, pelas escolhas das más companhias, muitos têm sido desviados, passo a passo, do caminho da virtude, para os abismos da desobediência e libertinagem em que antes eles achariam impossíveis imergir. Provavelmente, aquele vaso inteiro e são nunca imaginaria que ele chegaria naquela triste situação, naquela triste condição em que ele chegou, que foi o de voltar a ser pó. Mas quando ele seguiu aquelas más companhias, ele foi se deteriorando mais e mais. E um conselho para os jovens é que
eles devem ver o propósito da vida deles, porque com quem eles andam vai seguir uma coisa para a vida inteira, porque eles vão estar aprendendo, vai ser coisas que vão ficar fixas neles. Então, eles estão lançando os fundamentos hoje, nós jovens estamos lançando os nossos fundamentos hoje, de tal maneira que os hábitos que nós estamos formando hoje nos levarão para a nossa vida posterior inteira. E para que nós possamos ter bons hábitos, bons costumes, nós devemos andar com boas pessoas. E para que isso aconteça, nossa vontade deve estar de acordo com a vontade de Deus, pois através das nossas companhias, Satanás está continuamente agindo para nos enredar e destruir. E assim, nós temos que pedir a Deus diariamente para que nossa mente esteja junto com os pensamentos dele, pois só assim nós conseguiremos vencer o inimigo, pois ele está, como a própria Bíblia diz, ele está andando ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alma para tragar. E um jeito que ele procura nos tragar é conforme as nossas amizades, porque ele sabe que muitas vezes nós não queremos ficar só, nós queremos ter companhia, nós queremos estar em meio a várias outras pessoas, e ele coloca em nós para procurar essas pessoas, e muitas vezes procuramos companhias erradas. E para ficarmos somente fazendo a vontade de Deus, devemos também procurar amizades boas, amizades que nos aproximam de Deus, para que nós possamos estar cada vez mais próximos de Deus e seremos pessoas e ajudando outros, um ajudando os outros. Então, galerinha, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e já vou falando que se inscrevam aqui no meu canal e ativem o sininho de notificações, porque eu estarei sempre colocando historinhas novas para vocês com algum tema que nos traga reflexão. Então, no final do vídeo também eu vou estar deixando algumas mensagens do Espírito de Profecia que fala muito bem sobre as nossas amizades. E que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau! Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça. Inunda-me, pois necessito de ti.